Outros Mundos Parte 2. Antes de começarmos, compre esses e-books, todos com imagens ilustrativas. Compre em links seguros de acessar. Os links estão na descrição e nos comentários. A chegada dos robôs bípedes 1. A chegada dos robôs bípedes 2. Um planeta perto de Vegas na constelação de Lira. Imaginamos que perto da estrela Vega, há um planeta que ainda não recebeu uma atenção mais detalhada em sua descoberta. Com regiões promissoras de moradores, que talvez, pouco se desfrutaram daquele mundo. Lugares frios e praticamente inóspitos. Lugares muito quentes e desérticos, lugares úmidos e verdes. Diversificações geográficas criadas em formas diferentes de vidas e vegetações, muitas vezes em locais bonitos e agradáveis, como também em pontos estranhos e sombrios. Pântano. Em uma região mais alta e árida, avistava um pântano formado por árvores baixas, gramíneas e arbustos. Havia areia e moitas de capim. Se alguém andasse com cuidado naquele lugar, e tivesse coragem, podia se deparar com algum morador. Como é um planeta distante, muita surpresa poderia estar naquele pântano. O seu convite parecia não ser dos melhores, porque podia se submeter em locais de traições ou até gentis. Mas como gerava receios, não era de esperar que ali seria convidativo para ficar e sentir-se seguro. Então imaginemos, naquele ambiente muito silencioso, minuciosamente aparecesse uma cabeça estranha, com amontoado de dentes afiados e olhos famintos, emergindo de um leito denso e lamacento. E tão perto podia estar, que seria impossível escapar dele e relutar vivo por muito tempo dentro daquela estagnação. Preocupante. Fugindo daquele pântano perigoso, havia uma trilha apagada mais à frente, onde pequenas árvores e touceiras de capim dividiam o espaço em curvas, e levava para um ambiente que causava uma sensação agradável e suave, pois parecia que havia uma harmonia existente naquele lugar. O local era de poucas árvores, mas forrado de uma grama baixa e compacta, que circundava de cor pálida, em toda a parte que havia árvores. E lá no seu interior, e em toda a sua volta, não se via e nem ouvia nenhuma espécie de vida. Muito uma crepitação quando o vento corria entre as copas de árvores. O lugar, diferente do pântano, parecia ser muito solitário. Entretanto, se sentisse acolhedor de agressores e estranhas criaturas vivas, ali, sem dúvida, seria o local preferido, pois podia-se dizer que estava protegido por uma moradora que não se importava em receber visitas, e que também não queria fazer mal, caso o hóspede não se importasse também, com seus movimentos lentos e silenciosos entre aquelas árvores calmas e sombrias. Emaranhado. Mas que surpresa poderia ter depois daquela pequena floresta do medo? Será que todos os lugares eram de alguma forma inóspitos e com moradores assustadores? Contudo, o bom é que parecia ser diferente de tudo que nossos olhos estão acostumados a ver.
Por mais que surpreendesse todo o cenário do local, não era acolhedor naquele planeta, mas era curioso e até um pouco dramático. Então, indo para mais longe, se deparava com uma floresta impermeável de espinhos sobre um chão seco, em partes trincadas e em outras com amontoadas de moitas de capins. Em uma dimensão aproximada, podia-se dizer que ela se estendia a um raio suficiente para ficar à deriva e preso. Locais impermeáveis até mesmo para aguçados olhares. Mas, em outras partes, eram acessíveis e um pouco espaçosas. Talvez, não seria uma boa ideia ficar sozinho ali de frente olhando uma parede de mato que lançava repúdios. Mas que tipo de morador poderia encontrar naquele lugar escondido ou reinando, pois tudo parecia pobre de alimento, e pobre de caça? Quem ficaria naquele lugar espreitando ou procurando algo para comer? Contudo, estranhamente era possível encontrar semelhanças de quádruplos associados com a característica daquele lugar. Seres ameaçadores que não se sabia se eram carnívoros ou herbívoros. Mas o corpo deles confessavam traços fiéis daquele lugar, pois incrustadas de cipós, raízes, espinhos, podia-se dizer que eram realmente confeccionados pela própria floresta. Por outro lado, eles não lutavam entre si, por mais que apresentassem fúria, porque havia algo ali que os controlavam de alguma forma. Contudo, eram impiedosos para aqueles que não herdavam semelhança do local ou por não serem emanados de traços uniformes do lugar. E como eram cultivados de trançados e emaranhados, eram acima de tudo, territoriais e inóspitos para qualquer criatura que sondasse ali à sua volta. Gravuras. Fugindo para outro lugar, seria um motivo a mais, e até interessante, se naquele planeta encontrasse seres sociáveis e comunicativos, e que não guardasse surpresas demoníacas. Procurar algo incerto de se encontrar, seria uma tarefa mais difícil, contudo, poderia ser uma tentativa mais aproveitável. O certo agora, era manter a vista do alto e ser mais minucioso em todos os cantos daquele planeta, até mesmo em locais mais imperceptíveis. Portanto, não demorou muito a avistar uma rocha alta que sobressaía acima de uma módica floresta dividindo com o espaço árido. E em todos os ângulos que o avistava era compreendida por dimensões imponentes. Mas, o que poderia ser promissor dali para ter uma comunicação assimilar e amigável? Então, indo mais para perto de sua base entre aquelas árvores, nada configurava algo que chamasse atenção, a não ser a normalidade do local, de acordo com aquele ambiente calmo. Porém, podia passar despercebido, caso não ficasse mais atento na base daquela rocha, pois um pouco acima, havia gravuras nela. Entretanto, para se saber mais, podia depender de pesquisas mais elaboradas, porque demonstrava figurações antigas. Contudo, dentro de uma moita, no pé daquela parede rochosa, algo começou a se mover lentamente. Por outro lado, ali nas sombras, não era possível saber se era realmente um farfalhar das folhas secas, ou alguma figura tímida ou ameaçadora, que podia estar à espreita. Até o momento ainda não se sabia. Então, saindo de lá de dentro, e aos poucos aparecendo, uma criaturinha magra e pequena, semelhante a um gafanhoto, foi surgindo com cuidado. Parecia, por um outro lado, demonstrar ser habilidoso e ágil. Em alguns movimentos, aparentava mais um ser humanoide, já em outras posições, lembrava um lagarto ou uma espécie da família Acrididae. Parecia muito silencioso, e não oferecia resultados que demonstrassem ser inteligível. Entretanto, seu surgimento receoso declarava que poderia haver outra espécie, talvez mais evoluída.
isolado. Por fim, ali mais acima, sobre as árvores, havia uma saliência que protegia ou escondia um morador daquele pobre ambiente. E chegando mais perto do local, encontrava-se um ser de tamanho mediano e humanoide. Estava em pé, de costa virada para o vão daquela parede rochosa. Ali, fazendo um movimento suave com as mãos, e aos poucos, concluindo seu propósito. Aparentemente parecia ocupado, pois segurava um objeto pontiagudo no momento, o qual mexia para cima e para baixo. E daquele jeito, lentamente, ia buscando progresso naquilo que, para ele, podia ser de extrema importância. Demonstrava estar no mesmo ritmo por muito tempo. Mas, já dava para ter uma ideia daquele jeito ávido, porque confessava ser um ser pensante. Ativo o suficiente para compreender e até interpretar acontecimentos similares ao seu. Tudo dizia crer que era um ser originário daquele planeta habitável. Por mais que seus conhecimentos fossem transferidos naquela rocha, talvez pouco provável seria que alguém, privado de uma sabedoria semelhante, ia avistar, de uma certa forma, seu trabalho calejado. E ao concluir, daquilo que o mantinha ocupado, decidiu, portanto, voltar seus olhares para o espaço que oferecia uma vista ao horizonte. Onde afluentes e módicas florestas, envolvidas com um terreno hostil, apresentavam uma imagem distante sob um sol claro e limpo. Portanto, atribuído de um jeito esperançoso, confessava o quão tempo já havia passado, e por quanto tempo já estava aguardando uma ajuda que o tirasse dali antes que fugisse de seu comportamento habitual. Porque, naquele momento, e naquele local, poderia ser seu único refúgio e recurso de proteção. Por mais que suas atribuições fossem ao contrário. Mas ali onde sua vista alcançava, mostrava como aquele planeta podia ter lugares de abandono e refúgio. Pois a vida ali parecia viver reprimida e desprotegida. Por fim, era de se admirar que era um planeta rico de recursos para sobreviver. E seres mais evoluídos poderiam realmente explorar e desfrutar na maioria das vezes, se convencendo de seus domínios e conhecimentos.